Olá, querido povo de Deus. Agora um bate-papo mais informal. Já comecei errando, ficou bem informal mesmo. Sobre as Sagradas Escrituras. O que os santos nos ensinam, né? Vai falar São Jerônimo que desconhecer as Escrituras, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, né? E a gente deve estar muito atento, porque muitas vezes nós somos pessoas que ignoram as Escrituras por preguiça de ler, por dizer que não temos tempo, por não fazer esse esforço de amor. Não é algo pesado, é algo belíssimo, né? Até a nível cultural te ajuda muito as Escrituras. Mas aqui é questão de salvação, de santificação. Nós temos essa intimidade com a palavra. Às vezes mais alguém que é analfabeto, aí é outra questão. A pessoa pode, através das imagens que falam das Escrituras, através de alguém que ensina, nunca vai faltar oportunidade, né? Pelo menos aqui para nós temos essa grande graça no Brasil de não há uma proibição, não há uma perseguição, pelo menos rasgada, há uma velada, né, aos cristãos, mas a gente precisa aproveitar para nos aprofundarmos na Escritura. Esse mesmo São Jerônimo, doutor da igreja, né, uma certa vez o Senhor o arrebatou em uma visão, entenda, entre aspas, né? Deu uma visão mística para ele, é como se ele tivesse sido, a alma dele tivesse sido arrebatada. Não é que foi, isso aqui é complicado explicar. Foi a experiência mística que ele teve, né? Vamos dizer assim. Não é que a alma saiu do corpo, ele morreu, não é bem isso. Foi uma experiência mística. É como se ele estivesse diante do seu juízo particular. E o Senhor pergunta: Jerônimo, tu és cristão? E ele fala: sim, Senhor, eu sou cristão. E o que acontece? São Jerônimo, ele é chicoteado nessa visão, né? E o Senhor diz para ele: não, tu não és cristão. Tu és ciceroniano, acho que era essa a expressão. Porque tu lês Cícero, muito mais que lê as Escrituras. Daí, quando São Jerônimo volta dessa visão, dessa experiência mística, né? Já com as marcas das chicotadas, que foi um grande amor de Deus, sem dúvida, como vai falar São Jerônimo, Santo Agostinho, vários santos, que o Senhor nos castigue nessa vida para que não sejamos castigados na outra vida. Então é um castigo de amor. Santo Afonso fala que o castigo é a última tentativa da misericórdia divina de nos salvar, né, de nos tirar do caminho do mal. Então vejam como é belo essa postura aqui. Eu preciso entender que isso é amor de Deus. São Jerônimo estava dando mais prioridade aos livros de alta cultura, né, aos livros importantes, do que as Escrituras. Será que hoje não acontece o mesmo? Até entre as pessoas que se dizem intelectuais, que leem muitas vezes as grandes obras. Às vezes faz mal ler as grandes obras? Não. Mas qual é a proporção entre as grandes obras e as Escrituras? Às vezes a pessoa ela sabe livros como Camões, né? Os livros de Camões, livros do Dante, livros de bons autores, ótimos autores, que devemos ler, devemos aprofundar, estudar, enriquece a cultura e nos ajuda até na vida espiritual, sim. No entanto, se a gente começa a se fixar tanto na autocultura e abandona as Escrituras, é algo estranho, é algo equivocado. Eu não estou chamando você a ler a Bíblia e se isolar e achar que é você e o Espírito Santo e acabou a história. É só você e ele, ninguém mais se mete. E você não precisa mais de ninguém, nem da igreja, nem dos bons mestres. Não estou dizendo isso. Você deve sim ler os bons livros, ter boas pessoas que possam te instruir, mas você precisa ter essa leitura orante. Nós precisamos.
Quando nós olhamos para a vida de Santa Teresinha, Santa Teresa de Ávila, vários outros santos que não tinham acesso, o acesso que nós temos hoje às Escrituras, mas o acesso que eles tinham de ouvir os ensinamentos, né, dos bons padres, ou da própria madre, das superioras, né, do convento, isso, e também dentro de casa, né, o ensinamento dos pais, ensinando sobre a Escritura, isso já se viu para que elas meditassem, silenciassem, mastigassem aquela palavra, e aquela palavra fosse transformando o coração delas. E hoje nós temos Santa Teresinha, doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, que nos ensinam também muitas coisas de forma profunda sobre as Escrituras. Santa Teresinha dizia que quando os livros espirituais não conseguiam consolar o coração dela, era no Evangelho que ela encontrava o maior consolo. Sempre foi a prioridade de Santa Teresinha as Sagradas Escrituras como palavra viva, não como uma letra morta. Ela via Jesus não como uma letra, mas como ele é uma pessoa que se revelava também nas Escrituras. Se revelava também na vida dos santos. Ela gostava muito também de ler, de meditar aquilo que o grande mestre São João da Cruz ensinava. Vejam que as Sagradas Escrituras para nós não é algo isolado. É algo que está acompanhado. Acompanhado de um coração humilde, de um coração sedento. Ou seja, a leitura das Escrituras, ela não é uma leitura exclusivista, nem isolada. Ela está acompanhada do ensinamento dos santos, acompanhada do ensinamento do magistério, acompanhada de uma vida de oração profunda, de uma vida de oração perseverante, de uma vida de oração unida ali também à vida sacramental. Essas coisas não estão separadas. Elas estão ali para nos ajudar. Santa Teresinha entendeu muito bem isso, o seu caminho da pequenez, da infância espiritual. E ela conseguia tirar os tesouros do Evangelho. Santa Teresa de Ávila também, vários outros santos que não tinham uma cultura tão grande como São Tomás de Aquino, como Santo Antônio, como os outros doutores da Igreja, mas também se tornaram doutoras, porque foram amigas de Cristo, porque buscaram a santidade, porque foram para o coração da palavra de Deus, né? Então, como é que nós estamos diante da palavra de Deus? Qual é a nossa postura? É uma postura arrogante, de alguém que acha que já sabe, ou acha que os livros darão todas as respostas, ou o achismo dará todas as respostas? Nós não podemos ser ignorantes nas Escrituras, se a gente pode de fato aprofundar, porque senão nós seremos como animais, como vai falar São Bernardo. Os ignorantes, porque querem ser ignorantes, né, se assemelham aos animais. Mas também os arrogantes, os exegetas desta época que querem confrontar e negar o que a Igreja ensina, são soberbos e se assemelham aos demônios. Então, meus irmãos, não vamos diante deste amor às Escrituras ter uma postura ignorante, nem uma postura arrogante, mas uma postura de um coração de discípulo. Nós olhamos para Santo Antônio, e São Gregório IX falava que se as Escrituras fossem rasgadas, perdidas, queimadas, fossem queimadas toda a Bíblia, né, toda a Escritura, e não tivesse mais nenhum registro, Santo Antônio poderia reescrever com minúcias, com detalhe, toda a Escritura, do começo ao fim. Não é uma hipérbole. Tanto Santo Antônio de Pádua é chamado doutor evangélico. Um homem que mastigava as Escrituras, que vivenciava, que ensinava com autoridade. Você pega um sermão de Santo Antônio, você vê ali em uma página, 10 citações da Escritura. Então, quando você vê um pregador citar as Escrituras várias vezes, não vai dizer, olha, parece protestante. Não. Os grandes santos como São Jerônimo, como São João de Ávila, como Santo Antônio de Pádua, como São Bernardo de Claraval, como São Francisco de Sales, como Santo Afonso, fazia isso de forma muito constante. Eu citei esses, mais tantos outros. Citavam de forma abundante as Escrituras no sermão para as pessoas simples.
e explicava de forma compreensiva e profunda. Não ficava complicando as coisas para o povo. Eram doutores, eram sábios, eram santos de altas moradas, mas ensinavam o povo com simplicidade, mas com autoridade. Ao ouvir a pregação destes homens, as pessoas choravam de arrependimento, os milagres aconteciam, almas que estavam em pecado mortal ressuscitavam para uma vida nova em Cristo, buscando os sacramentos e buscando de fato uma vida nova. Então, é preciso esse contato diário com as Sagradas Escrituras. Não é um biblicismo, não é uma bibliomancia. Uma bibliomancia que alguns teólogos falam é o seguinte: eu quero saber a vontade de Deus, aí eu abro a Bíblia, pam, quero de novo, pam. Não, você pode abrir as Escrituras sim, quando Deus te inspirar. Quando você sentir que é necessário abrir em uma passagem procurando a resposta, há algum problema grave nisso? Não. Mas não pode transformar isso numa brincadeira. Abrir, não deu certo. Vou abrir de novo. Deus pode ter errado. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Você não deve ser indiferente que isso pode ser feito. Pode sim. Em algum momento, alguém pode sentir no coração de abrir as Escrituras para ler para outra pessoa, ou uma resposta de Deus, né, para a vida dela, sabendo que isso não pode virar uma brincadeira. Eu devo ir lá na praça hoje de noite? Eu devo comprar sorvete? Eu devo falar da vida alheia? Tem coisas que um bom católico deve saber que não pode, não deve ficar procurando resposta para Deus aprovar os seus erros e as suas maluquices. Nunca pode fazer isso. Mas você pode sim abrir as Escrituras. E muitas vezes Deus tem uma resposta clara para nós, objetiva, profunda, irrefutável, por essa forma que Deus inspira. Pode sim, claro que pode. A gente poderia citar vários exemplos na vida dos santos que teve essa situação, onde a palavra, onde Santo Agostinho pega a palavra, escuta do anjo, né? Toma e lê, toma e lê. E ele abre e vê ali São Paulo falando sobre as obras da carne, de não se entregar às obras da carne, e Santo Agostinho ali tem uma alavancada na sua conversão. A resposta de Santa Teresinha diante da missão dela na igreja, e ela vai ler o texto de 1 Coríntios 12 seguintes, né, lá, e vai falar sobre o corpo de Cristo, a imagem que São Paulo usa, e ela vê ali os membros, né, do corpo de Cristo, e ela entende que ela vai ser nesse corpo o coração, porque os mártires são movidos pelo amor, aqueles que ensinam são movidos pelo amor, os missionários, os sacerdotes, todos são movidos pelo amor. É a caridade que inflama, que incendeia tudo. As missões, os intercessores, os pregadores, os confessores, as obras de caridade, tudo é movido pelo amor a Deus. Deve ser e é movido por esse amor. Santa Teresinha entende aí nessa passagem de São Paulo, de forma muito clara, isso. E a gente poderia citar inúmeros outros santos que foram tendo essa resposta de Deus nas Escrituras, no sentido de ser inspirado a pegar a Escritura ali e ter a resposta. O Santo Tomás de Aquino, aqui mudando um pouquinho, quando ele tinha alguma dúvida gritante, né, ele ia lá, colocava o ouvido no sacrário e Deus inspirava a resposta, a solução daquele problema. Meus irmãos, devemos ler a Escritura assim como Santo Tomás, né? Santo Tomás, ele colocava... Ficou até uma cacofonia aí, perdão, quem for ouvir o vídeo depois, né? Santo Tomás, ele colocou o ouvido ali no sacrário. Nós devemos fazer isso também interiormente, e dessa postura de querer ouvir a voz do Senhor. E também nas Escrituras, como vai falar os santos. Por exemplo, quem perde um fragmento da Eucaristia, é melhor que lhe fosse amputado uma parte do corpo, porque num fragmento está Jesus inteiro. No entanto, eis o problema.
a gente escuta a palavra de Deus com uma dispersão muito grande. Santa Gertrudes falava, aliás, o Jesus falou para Santa Gertrudes que as maiores graças ela perdeu nos momentos de distrações. E vai falar também aos santos que não pensem ser menos culpado aqueles que perdem um fragmento da Escritura do que aqueles que perdem um fragmento da Eucaristia. Às vezes a presença real nas duas coisas, sim, mas real de forma diferente, certo? Isso aqui não vamos confundir. Algumas interpretações equivocadas de alguns textos do Concílio Vaticano II a respeito dessa veneração da Escritura e a palavra veneração da Eucaristia. Há alguns que confundem muito essa colocação, que não é o tema daqui, certo? Então, resumindo, os santos são os melhores e os maiores intérpretes da Escritura, porque se alimentaram dela, viveram ela. Então a vida dos santos é esse evangelho vivo. A vida dos santos é essa palavra de Deus ambulante que está aí caminhando. É a palavra viva que transformou a vida de alguém. É a palavra ali encarnada, no sentido que nós olhamos para aquela pessoa e nós vemos ali Cristo vivendo, Cristo reinando, Cristo sendo o Senhor. Então, nesse mês das Sagradas Escrituras, esse mês da Bíblia, todo mês é mês das Escrituras, sim, mas no Brasil nós temos esse mês de meditação maior sobre a importância das Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras não isoladas, mas lidas com os santos, com a igreja, com o magistério, mas tendo a sua vida íntima com Deus, sua vida interior. Então, aqui é um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Que possamos nos apaixonar por ela cada vez mais. Um abraço aí para Barbearia Yeshua, nosso amigo Rafael.